Oi pessoal, e bem-vindos ao vídeo de análise estática. Nesse vídeo vamos apresentar um pouco o método de analisar estaticamente um binário, que significa você tentar entender o funcionamento dele sem realmente executar, só olhando a estrutura e o código. Aqui, para força do exemplo, a gente tem um binário, para o qual eu não vou mostrar o código inicialmente, e vamos tentar usar algumas ferramentas para olhar como que ele funciona. Para o trabalho inicial de primeiro simplesmente conhecer qual que é o tipo de binário, uma ferramenta interessante é o readelph, que ele mostra algumas informações do cabeçalho do binário que podem ser úteis para uma análise inicial. Aqui eu estou usando o traço H, que imprime simplesmente o cabeçalho simples, mas o readelph também imprime um monte de informação. Se você imprimir tudo, usa o traço A. E aqui as informações do cabeçalho, boa parte não vai ser muito relevante, mas tem algumas que é interessante. Por exemplo, aqui a gente já sabe que o sistema operacional é o Unix e que ele usa o sistema System5 para chamada de função. A chamada de função, geralmente existe um tipo de convenção para dizer como que uma função deve comunicar com a outra. Porque, por exemplo, se você vai chamar uma função printf, é importante a função printf saber onde que ela tem que procurar os parâmetros que você vai passar para ela e também onde que ela pode retornar. Para controlar em que registradores fazer isso ou se deve ser passado pelo pilha, existem convenções de chamada. Conhecendo a convenção de chamada, fica mais fácil analisar o código. Além da convenção de chamada, a gente tem também a arquitetura do processador, no caso aqui a arquitetura x86 de 64 bits. E uma outra informação relevante que a gente tem é o entry point, que é onde o programa começa. É importante saber o entry point porque em muitos binários você consegue achar min com facilidade, mas tem outros que eles tiram o nome da min e você tem dificuldade de descobrir onde ele começa. Olhando entry point, então, seria o jeito de você saber onde começar a olhar a execução do programa. Depois dessa análise inicial, então, a gente tem a noção de que o nosso programa está usando a convenção de chamada System5 x8664. Aqui nessa tabela, a gente vê como que as funções fazem para se comunicar. Aqui a gente já sabe que o retorno das funções, quando você dá um return 0 ou um return de algum valor que você encontrou, o programa no assembly vai fazer isso nos registradores RAX e RDX. Já a passagem de parâmetros, que são os valores que você entrega para a função, por exemplo, no printf você entrega para ele o que ele tem que imprimir na tela, elas são feitas pelos registradores RDI, RSI, RDX, RCX, R8 e R9, e se tiver mais parâmetros, ele ainda passa pelo pilha. Isso é diferente, por exemplo, de um binário que usa a arquitetura x86 de 32 bits. Porque, embora ele faça retorno por registrador, ele não tem nenhum registrador para passar parâmetro. Todos os parâmetros são passados pelo pilha. E bom, fazendo essa análise básica de como é que é a convenção de chamada, a gente pode ter noção. Se a gente está vendo alguém mexendo com RDI ou RSI, a gente sabe, provavelmente ele está passando parâmetro para a função que vai ser chamada depois. Agora, entrando na análise estática em si, vamos fazer um object dump do binário para a gente conseguir ver realmente o assembly do binário. Aqui o comando que a gente está usando é o object dump. A função "-d" diz que é para fazer disassembly. O mIntel é para mudar a sintaxe, porque por padrão ele usa T e T, mas eu acho Intel mais legível. E binário é o nome do arquivo. Como a saída do programa é muito grande, eu estou usando o less para deixar mais fácil de ler. O less ele permite que você suba e desça no texto, ao invés de ele imprimir tudo e você só vê o final do arquivo no seu terminal. E aqui a gente tem o disassembly do código, tem um monte de seções, mas a gente deve começar geralmente pelo min, porque é onde realmente tem o código.
Então aqui a gente tem a main, ela não é muito longa, e por conta disso a gente vai conseguir analisar ela toda. A primeira coisa que a main faz é ajustar a pilha. A gente vê com mais detalhe como que isso funciona no vídeo de pilha, mas isso aqui ele faz o ajuste para ele ter a própria região de memória. E no final ele também tem o ajuste da pilha. Depois que ele guarda o RBP na pilha e muda o RBP dele mesmo, ele puxa o RBP de volta antes de retornar para outra função, para a função que chamou ela. E o código que realmente seria parte do programa é esse aqui então. Essa primeira instrução, ela carrega um endereço de memória no RDI, que a gente viu agora há pouco que é o primeiro registrador de passagem de parâmetro, e depois ele chama a função putS. E logo em seguida ele muda o registrador EAX, que a gente viu que era o registrador de retorno, e retorna. Então o que esse programa faz é imprime alguma coisa na tela e depois retorna zero. Agora, a gente ainda não sabe o que ela está imprimindo, mas como a gente tem o binário, a gente consegue olhar um pouco esses endereços. A gente já sabe que ele está pegando o endereço a partir desse endereço aqui, 402004, o qual a gente consegue acessar também pelo próprio ObjectDump. No caso, ele não conseguiu achar porque isso aqui provavelmente não está numa região de código, mas a gente consegue mostrar. Se a gente usar o traço D maiúsculo, a gente consegue que o ObjectDump mostre todo o código, ou todo o binário, ao invés de só a seção de código. E aí aqui a gente provavelmente vai conseguir ver o endereço 402004. Aqui. A gente então tem que o endereço que ele está passando para o putS, que é uma string, eles são esses bytes aqui. A gente vê então que está numa seção de ROData, que seria dados apenas leitura. E o ObjectDump, na verdade, ele está numa seção de dados, mas ele está tentando ler como código. Então o que ele achou aqui não faz o menor sentido. Só que aqui a gente já consegue ver os bytes que o putS está recebendo para colocar na tela. Se você pegar esses bytes aqui e converter de hexadecimal para ASCII, você já deve ver a string. Porém, tem outro jeito de visualizar isso. Um exemplo é usar o próprio XXD para mostrar essa região do código e aproveitar que o XXD já mostra as coisas como string também. O ObjectDump também tem uma ferramenta que facilita esse trabalho, que é a flag-f. "-f", ele além de mostrar quais são as seções do código, ele ainda mostra onde encontrar no arquivo. Então, descendo de novo para aquela região, a gente ainda vê que essa região de código, que ele está chamando de IOSTD-in-usage, ela fica na posição 2000 do arquivo. Então, vamos olhar, ver se a gente acha a posição 2004 do arquivo e ver se a gente consegue enxergar a string que a gente procura lá. Aqui no ObjectDump a gente chega na região 2000. A gente sabe que esse é o byte 2000, esse é 2001, 2002, 2003 e 2004. Nossa string então começa aqui. E olhando na parte que ele converteu o hexadecimal para ASCII, a gente vê que o programa imprime então a string Hello World. E, então com isso a gente vai conseguir fazer uma análise estática simplesmente olhando um pouco o assembly. Também é interessante mencionar que o readelf também faz um pouco do trabalho de você ler o binário de um jeito mais elegante. O readelf você consegue usar a flag x, que significa xdump, e entregar a seção do código para ele mostrar o valor.
que aqui ele mostra um pouco no modelo do XXD, mas ele procura automaticamente para a gente. Aqui a gente também consegue ver a string Hello World a partir do byte 4. Então agora, já revelando o que o código C fazia, o código C que a gente estava analisando nada mais é do que um printf Hello World que retorna 0. Na verdade, no assembly a gente viu putS, mas isso aconteceu porque o compilador, por algum motivo, achou que putS ia ser mais eficiente que o printf e trocou a função que era realmente utilizada. Isso é uma coisa interessante, porque se a gente simplesmente compilar e rodar o código, a gente não saberia essa mudança que o nosso compilador fez. Agora, além de você fazer o disassembly e olhar o código assembly, também dá para a gente fazer mais. Porque existem programas chamados decompiladores que o que eles fazem é um pouco além. Eles procuram padrões que eles sabem que o compilador geralmente usa para representar ifs, whiles no assembly, e eles tentam fazer o processo reverso e entender um código que seria original, ou um código que seria um código C equivalente àquele assembly. Para os nossos vídeos a gente vai usar o Ghidra, que é um software aberto e gratuito da NSA, que ele faz justamente esse trabalho de decompilação. Essa aqui é a interface do Ghidra. O Ghidra é um pouco enjoado de usar porque tem que criar um projeto para começar a analisar as coisas, mas o resultado dele é bem interessante. Essa aqui é a interface dele. Aqui no meio ele faz o disassembly. Mas se você escolher uma função, no caso vamos usar a própria min, ele além de botar o disassembly aqui no meio, ele ainda tenta fazer o trabalho de decompilação aqui à direita. E aqui ele fez um trabalho muito bom de pegar o código realmente do jeito que ele era originalmente. Porém, nem sempre o Ghidra consegue recuperar uma função do jeito que ela era realmente. Às vezes ele falha em entender qual que é o tipo de uma variável, ou o binário ele é compilado de um jeito que o nome das funções desaparece. Por exemplo, aqui nesse código, ele não achou qual que é o tipo que a min retorna, ela só sabe que é uma variável de 8 bytes. Então ele colocou undefined de 8 porque ele não sabe o que é, ele não sabe se é um inteiro longo, se é um double. E aí, analisando o código, a gente consegue tentar adivinhar e dizer para o Ghidra que ele automaticamente ajusta. Por exemplo, eu acredito que seja um int. Aí ele já muda automaticamente ao longo de todo o código o que a min está retornando. Então, para a técnica de análise estática é basicamente isso. Geralmente a gente usa diretamente o Ghidra, a gente não fica usando o ObjectDump, mas é importante aprender um pouco para conhecer as ferramentas e saber entender assembly, porque mesmo os decompiladores às vezes não conseguem fazer um trabalho bom e é mais fácil você olhar o assembly do que a parte decompilada. Mas é isso para a nossa parte de análise estática.